ser constantemente questionado de por que que você está fazendo personagem tal. Se eu tiver um croissant na minha frente, você acha que eu não vou enfiar aquele negócio na minha goela? Claro que vou. Exato. Tinha um professor nosso que às vezes me chamava de o Tamagotchi. Nossa, Tamagotchi. também. Eu tenho uma Será? raiva deste até hoje. Gente, esse é o Luquigas. É o Luquigas bonitinho. Lu, se apresenta pro povo, que eu vou beber uma água enquanto você se apresenta. Tá bom. Eu falei pra você não me deixar sozinho, mas tudo bem. Me chamo Lucas Miyaguzuko, eu sou ator, sou de São Paulo, tenho 29 anos. Estudei com esse menino maravilhoso, Diego Kraus, nos formamos juntos em 2012, né, amigo? Menino, é 2012? Deve ser. Eu nunca parei pra fazer essas contas, mas se você tá falando, eu acredito. Eu e Lucas, a gente se formou no Wolf Maia, tá? Importante deixar isso claro, né? Sempre tem essa questão. Sim. Eu lembro da gente se tornando mais próximo quando a gente fez Noite de Reis. Foi isso, não foi? Exatamente, inclusive a gente dividiu o personagem, tudo isso. Na verdade, era um elenco com muita gente, então Sim. todos os atores dobravam duas, alguns acho que até 3 vezes, talvez, se eu não me lembro. Sim. Mas a gente dividiu o personagem e aí foi quando a gente ficou mais próximo, né? Porque a gente, de fato, teve um processo de estudar junto e de estar mais próximo. Porque quando a gente começou, a gente não era da mesma turma. Eu lembro de ver você no corredor, mas a gente nunca tinha trocado ideia de fato e tal. E eu lembro que quando eu de fato fui pra sua turma, amigo, a admiração começou ali. Eu falei, meu Deus, esse menino, ele é muito versátil, ele é, enfim, completo. Cantava, dançava. Dentro do processo da montagem, tinha uma questão da gente propor muitas coisas, né? E a gente propôs aquela bendita cena em que você começava a cena, se jogava pra trás de um sofá e eu voltava e continuava a cena. E tinha gente que não percebia a diferença. Ai, gente, e é justamente sobre isso que viemos falar hoje. Exatamente. Eu trouxe Luquinhas aqui pra gente conversar sobre uma questão que vira e mexe as pessoas me perguntam. Somos ambos atores e a gente tem essa questão de sermos orientais, de termos os olhos puxados e essa questão toda do perfil. Como que é isso pra você, Lu? Isso já foi uma questão? Como que você tem lidado com essa situação? Eu não vou falar que já foi uma questão, porque o motivo da gente ter retomado o contato foi justamente isso, né? Eu tinha sido aprovado para um trabalho que seria um espetáculo infantil que era baseado num desenho. E eu já estava aprovado para o trabalho, a gente ia começar a ensaiar. Só que acontece que no desenho, o personagem que eu ia fazer tem o biótipo europeu. E aí começou toda uma crise interna, sofrendo por antecipação, assim, de tipo, como é que vai ser isso? Eles vão colocar um oriental para fazer, o público vai cair em cima e tal, porque a gente não tira isso do nada, a gente já tem essa vivência de ser constantemente questionado de por que que você está fazendo personagem tal, simplesmente porque a gente tem essa cara. Eu tenho vários amigos incríveis que me dão conselhos ótimos, mas desta vez eu precisava conversar com alguém que se relacionava diretamente com isso que eu tava passando. Na época de Wolf e tal, eu nunca tive esses questionamentos. Eu não sei se não era uma ingenuidade minha de achar que isso nunca, que eu não ia sofrer nenhum preconceito. Acho que na época não era muito falado sobre isso, né? Engraçado isso, né? Porque a escola nos preparou para várias coisas e existia essa questão do perfil, mas nunca foi tocado no nosso caso, por exemplo, né? A primeira vez que virou uma chave em que, olha isso, tem episódios que duram, sei lá, 10 segundos, mas ficam com a gente durante 10 anos, né? Que eu tava na recepção da escola, tava eu mais uma colega, e não tinham muitos alunos orientais. Eu lembro de você, eu lembro de uma menina só, e aí nisso eu virei pra essa minha colega e falei assim, que interessante, né? Não tem muitos orientais, né, aqui. E aí a pessoa lança o seguinte comentário, é porque eles acham que eles vão conseguir trabalho. Aí eu olhei assim, eu falei, oi? Aí ela, brincadeira. Nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Estamos aqui trabalhando, graças a Deus, e muito. Exato. Mas, tipo assim, foi a primeira vez que virou uma chavinha de... talvez seja uma questão. Talvez eu vá ter que me esforçar o dobro para provar que eu faço, sabe, que eu, mulher do Google falando. Houve uma época de que foi ruim, assim, de que todo teste que eu entrava, eles me chamavam pro teste.
eu já entrava carregado dessa energia de o que eu estou fazendo aqui. E aí, por exemplo, nessa questão que eu te mandei mensagem, como você mesmo falou, você já recebeu a aprovação de quem precisava, eles já te aprovaram, por que você não se aprova? Acho que a mudança tem que começar aqui na gente, pra gente, enfim. Esse lugar de que a gente é condicionado o tempo todo a duvidar da gente e principalmente o que os outros vão pensar da gente. Isso como sociedade. E aí eu penso na gente, a nossa carreira específica é muito mais tenso, né? Eu lembro que depois do Wolf, eu fiz, sei lá, 10 anos de teste de publicidade. E eu nunca peguei um teste porque eu não sou oriental o suficiente quando é para ser oriental e não sou não oriental quando não é para... Porque tem isso, né? Quando não é para ser oriental, é qualquer outro biotipo que não oriental. E quando é para ser oriental, é para ser oriental. Isso é desgastante, isso é cansativo e mexe muito com o nosso psicológico, né? Sim, porque a nossa profissão é a gente ali, né? Não é diferente de um advogado que você senta, faz um relatório e manda o relatório. Não, é a tua aparência, é a tua voz, é o teu corpo, é tudo complicado. Eu costumo achar que a área do cérebro dos atores que lida com rejeição é mais desenvolvida, assim, sabe? Porque a gente está constantemente recebendo não e tentando não levar pro pessoal assim e se reerguer e bora continuar. Eu comecei a produzir o meu conteúdo por conta disso. Por um lugar de olhar e falar, cara, se eu não tenho oportunidade, eu vou fazer o que eu posso dentro da internet pra sei lá, ser visto, entendeu? Cara, se você pegar um personagem numa novela, a sua mãe vai ter que ser oriental, ou seu pai vai ter que ser oriental. E aí, quem são essas pessoas? Não existe dentro da televisão essas pessoas. Com exceção de Dani Suzuki, entendeu? Que é a única oriental do Brasil. Sim, mas você sabe que é muito interessante. Eu tava vendo uma live que ela fez esses dias. Tem uma atriz chamada Bruna Aiso, que ela tá fazendo várias lives incríveis no Instagram. E ela fez uma live com a Dani Suzuki. E aí, que, né, na nossa visão, já chegou num patamar ali. E mesmo ela tá constantemente tendo que cavar o espaço ali pra provar que ela é merecedora, sabe? Cara, eu lembro que eu fiz uma publicidade, eu lembrei agora. Era uma caricatura bem bizarra, que eu fazia um oriental bem, assim, com kimono, saca? Era bem bizarro. Eu lembro que, por exemplo, há pouco tempo eu comecei a fazer acupuntura. E eu lembro que eu tava conversando com a minha acupunturista e ela é oriental. E aí ela falou, eu achei tão interessante, porque ela falou assim, essa questão da oportunidade que os orientais não têm e tal. E aí teve um momento que ela falou assim, eu gostaria de ver uma peça com oriental sobre a história dos orientais, sobre a chegada no Brasil. E aí me deu um negócio na cabeça que eu falei, cara, o único lugar que eu posso ocupar pra ela é esse. É fazendo um oriental que chega no Brasil. Exatamente, que é o que acontece na dramaturgia. Toda vez que eles colocam um oriental, quando colocam, tem que ter uma justificativa daquele oriental ali, ou porque ele é o filho do dono da pastelaria, ou porque ele é o professor de karatê. Vocês vão no médico, vocês não veem às vezes um oriental, um professor oriental? A gente tá por toda parte. O Brasil é um país muito miscigenado. A imigração japonesa, tá? Porque eu sou descendente de japonês, então eu sei que já faz mais de 100 anos que a gente já tá aqui, entende? Eu não falo com sotaque, Diego não fala com sotaque, minha avó é brasileira, minha avó já é nascida aqui. Então isso não é fiel à realidade. Por que tipo assim, no elenco de novela tá todo mundo falando normal, chega o oriental, tem que falar assim, né? Porque não é sem verossímil, e acho que o público, graças a Deus, está mudando, assim, eles já não compram mais essa questão do oriental estereotipado. Essa história que você falou de que te colocaram com um kimono para fazer, já aconteceu isso comigo também, amigo. Eu falava assim, por que eu aceitei esse trabalho? E é ruim, é horrível, acho que eu me senti muito mal. Foi a única vez que de um trabalho assim, que eu me senti muito mal, assim mesmo. Eu vejo uma esperança, assim, no streaming, Netflix, a Amazon, essas coisas, você vê que você já vê muito mais diversidade, atores orientais, negros, LGBT, tudo fazendo papéis incríveis, relevantes, que não são estereotipados. Por quê? Porque esse pessoal entendeu que eles estão conversando com todos os públicos. Uma nova geração. É uma nova geração, por exemplo, você vê essas séries americanas que tem orientais, enfim,
fazendo papéis relevantes, eles querem vender para o mundo inteiro. Por isso que eles não vão colocar só lá os brancos, enfim, porque eles querem conversar com todos os tipos de público e funciona. Agora, eu tenho assistido algumas coisas na Netflix, é simplesmente uma pessoa normal, só que ela é oriental. Isso pra mim é o que chega mais próximo da minha realidade. Não é uma coisa que a pessoa levanta a bandeira do oriental. Não, é uma pessoa, é um oriental vivendo a vida dele, entende? Sem ser um nerd no computador, né? Eu acho que o oriental ele sofre 2 tipos de preconceito, que é esse preconceito do nossa, oriental, então ele é inteligente, ele é disciplinado e aplicado. Ó a cara dele, tipo... Fazer conta, eu não sei, as pessoas acham que eu sei fazer conta de matemática, ser tabuada, entendeu? Eu não tenho essa possibilidade. E se você fala que não sabe, o que você fala? Nossa, que japonês paraguaio, nossa, japonês burro, nunca vi. Tem uma carga, né? Porque por ter essa carga, eu preciso falar japonês, eu preciso comer arroz dentro de casa, eu preciso ter contato. E eu tenho uma questão ainda que é, eu não tenho nenhuma, eu sou adotado, eu não tenho nenhuma proximidade com a cultura oriental. Zero. Minha mãe é descendente de português e meu pai de austríaco. Então eu fico num lugar bizarro em que as pessoas acham... Eu já fiz teste, cara. Teste que a agência me ligou e falou assim, Diego, você tá editado pra tal teste, mas a gente precisa que você traga a sua avó. Eu falei, mas como que é isso? Como assim? Ah, não, é porque a gente precisa de um neto e de uma avó orientais. Eu falei, minha avó não é oriental, minha avó é portuguesa, saca? É bizarro você pensar que isso é admissível dentro de uma agência de publicidade, saca? Mas é isso que você falou da gente ser forçado a ter que ter tais características porque somos orientais, a gente vira uma coisa meio sem pátria, assim, né? Porque aqui a gente não é brasileiro, mas se você for pro Japão e tal, você não é japonês. Exato. Tipo, eu fui pra lá uns 2 anos atrás fazer um trabalho e eu sou brasileiro, porque, tipo, eles me veem como brasileiro, sabe? Um brasileiro que, ok, tem origem aqui, mas você é criado em outro lugar, você não é japonês, entende? Eu li uma palavra muito interessante relacionada a esse preconceito contra orientais, que a palavra era microagressões, porque a gente não sofre um preconceito que que os negros sofrem, né? Tipo, não tem como comparar, mas não deixam de ser agressões preconceituosas, sabe? É sempre em tom de piadinha. Eu acho que isso é importante, né? A gente tirar esse lugar de que o racismo vem de uma super agressão, assim como a homofobia vem do cara que bate nos gays ou nas lésbicas. Não é esse o ponto. Sim. São coisas, às vezes, bem menores. Eu lembro que uma vez eu tava numa mesa com colegas, não vou dizer que eram amigos, mas eram colegas, e 2 colegas começaram a fazer piadas muito pesadas sobre a questão do oriental. E a gente tava bebendo, então os meninos foram longe e foi muito engraçado, porque eu comecei a me sentir incomodado, mas eu não entendi o que era aquilo. E aí eu comecei a me sentir... E até o final da noite se manteve essas piadinhas. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu conversei com um amigo meu, ele falou, Diego, eles foram racistas. É por isso que é tão incômodo, é por isso que é uma porrada, porque eles foram racistas, eles não te conhecem, eles não têm essa intimidade pra ficar fazendo piadinha com você, e eles estavam simplesmente jogando todo o preconceito em cima da questão do oriental, saca? Muitas vezes as pessoas não te conhecem e vêm te chamar de ô japa. Já aconteceu comigo no Uber, já aconteceu comigo de eu estar num restaurante e o garçom falar, e o japa vai querer o quê? Cara, eu não te conheço. As pessoas que poderiam me chamar de japa são as pessoas que eu tenho intimidade. E olha que contraditório, as pessoas que eu tenho intimidade não me chamam de japa, porque elas sabem que eu não gosto. Se alguma vez você tiver dúvida se algo é racismo ou não, inverte a situação. Quando chamavam de Pikachu, Pokémon. Tinha um professor nosso que às vezes me chamava de Tamagotchi. Nossa, também. Eu tenho uma raiva deste filho hoje. É a mesma pessoa, né? Eu já peguei trabalhos muito bons e em que nunca foi questionado o fato de eu ser oriental. Depois, quando eu comecei a ir mais pro lado do... Porque na Disney eu era apresentador, né? Quando eu comecei a ir mais pro lado de personagens e tal, e aí começou a ficar forte essa questão do perfil, e será que o oriental se encaixa aqui? E muitas vezes eu fazia teste para trabalhos que não fazia diferença se é oriental ou não. Mas aí você ouvia coisas tipo, não rola de ser oriental porque
o personagem é meio galã e não tem oriental, não existe oriental bonito, né? Tipo, A insegurança bate a nossa porta. E eu lembro que uma das coisas que a gente conversou foi isso. A insegurança não é algo do tipo, consegui um super trabalho, agora eu tô imune. Não é passou. isso. A insegurança vai voltar. E acho que constantemente a gente vai estar lidando com essa questão de eles estão me escolhendo porque eles querem, eles estão me escolhendo pelo meu olho, eles estão, sabe? Então, o que você tem a dizer para essas pessoas que têm essa questão, talvez, do perfil ou essa questão que pode aprisionar elas? Então, acho que isso não serve só para orientais, tá? Serve para as pessoas que não se encaixam, né, no padrão estético imposto pela sociedade. Persista porque o mundo tá mudando, é a coisa certa a se fazer. As pessoas não toleram mais, a gente não tolera mais esse tipo de preconceito. Eu vejo que sim, que tá mudando. Você vê mais diversidade. Então, assim, acha algum lugar ali dentro de você que seja um forte ali, onde você esteja blindado e toda vez que a dúvida surgir, vai para esse lugar e se agarra naquilo. A gente tem que aproveitar a evolução que o mundo está tendo a nosso favor e a gente está num momento excelente para isso. Sim. Ai, e é com esse recado lindo que, Bia, olha, até me deu um negócio no coração. Ana Maria Braga, Ana Maria Braga Oriental. Pô, você sabe que meu sonho é tomar café da manhã com essa mulher, né? Mas você é do tipo que vai tomar café ou vai, tipo, morder um negocinho e ficar na conversa? Não, eu vou conversar. Antes de começar, eu vou falar, Ana, eu vou querer comer, tá? Então fala, eu como. Que me dá um nervoso, aquela mesa e ninguém toca em nada. Gente, não tem a mínima possibilidade. Se eu tiver um croissant na minha frente, você acha que eu não vou enfiar aquele negócio na minha goela? Claro que exatamente, claramente. Exatamente. Olha, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A minha ideia é trazer mais conteúdo desse tipo, para que a gente possa discutir, para que a gente possa trazer para cá todo tipo de discussão, que a gente consiga abrir esses horizontes e trazer mais gente querida como este bonitinho do Lu. Inclusive, sigam o Lu no Instagram, ele é maravilhoso, esse menino canta, ele toca o ukulele lá, eu acho tão bonitinho aquilo. Gente, é isso, eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Me sigam, Instagram, @lucasmiyabuzuko, eu tô postando lá as coisas, divulgando trabalhos, toco meu ukulele, se você tiver a fim de ouvir uma musiquinha. Sempre mandando positividade. Meu amor, muito obrigado, de verdade, foi agradeço. Um papo incrível. A gente demorou 3 semanas para gravar esse vídeo, mas valeu super a pena. Então, assim, muito obrigado. Beijo enorme para todo mundo. Tchau.